Então, a gente está começando aqui, né? Como você falou, a gente está na apuração. Ainda existe muita expectativa de como vai ser o ato aqui em São Paulo. A princípio, principalmente as fontes militares aí, enfim, do que eu conversei, em relação a Brasília, apesar da presença do ministro da Defesa Braga Neto, que eles avaliavam como não ideal que ele fosse, eles destacaram aí também a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, que tem um distanciamento com o presidente, mas é general da reserva. Tentaram relativizar essa presença, dizendo ali que fazia parte do jogo, mas as fontes que eu conversei relataram com um certo alívio, Diego, de não ter tido nenhuma tentativa de invasão ao STF, né? Ontem à noite, quando a gente viu ali as imagens da esplanada sendo invadida ali, de certa forma, causou uma apreensão em relação à possibilidade de se chegar perto do Supremo, mas não conseguiram. Então, esse primeiro passo de Brasília, os militares com quem eu conversei agora de manhã falaram que ficou tudo sob controle e em termos de tranquilidade, relativa tranquilidade, por não ter uma ameaça mais grave, né? Mas é claro, todo mundo colocando as atenções agora no discurso do presidente na Avenida Paulista. Eu estou em São Paulo por uma questão do feriado aí, né? Apesar de a minha base ser Brasília, mas a movimentação na Avenida Paulista está bem grande e aqui o presidente deve chegar com alguns ministros que embarcaram com ele aí também. Então, assim, se espera um discurso na Paulista um pouco ainda mais inflamado do que foi esse de Brasília, mas pelo menos nesse primeiro momento aí a avaliação é de uma certa tranquilidade por não ter tido nenhum incidente mais grave nas proximidades ali com o Supremo Tribunal Federal. O ministro Braga Neto, o ministro da Defesa, participou, né, dessa manifestação em Brasília, ao lado do presidente. Ele esteve em boa parte ao lado do presidente também. Havia essa expectativa também, né, sobre quem subiria ao Sim. palanque ao lado do presidente. E o engraçado, Diego, que foi até uma coisa que eu comentei ali com os militares, que o presidente cometeu uma pequena indelicadeza, né? Ele saiu ali da cerimônia de hasteamento da bandeira antes do fim da cerimônia. Ainda estava tendo a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, ainda tinha ali no protocolo militar uma série de pequenas atividades que estavam acontecendo, e o presidente pegou o carro, saiu, voltou de helicóptero, enfim, realmente abandonou ali o evento militar. E aí eu perguntei para algumas fontes do Exército se não era muito indelicado, por que isso tinha acontecido, enfim, e aí eles falaram, uma série de compromissos do presidente, uma questão de agenda do presidente que não nos cabe avaliar, enfim. No caso, o Exército ali, algumas fontes em caráter reservado estavam até comentando um certo alívio de que esse ano não tivesse o desfile de 7 de setembro, como não teve ano passado por causa da pandemia, justamente para o presidente não aproveitar essa imagem das Forças Armadas em apoio a ele. Mas ele sobe no palanque ao lado do ministro da Defesa, que de certa forma, o que comanda, né, as Forças Armadas, e também do vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general da reserva, e essa presença do Mourão também chamou bastante atenção, porque eles têm uma ligação bem conflituosa, né? Se a gente lembrar aí algumas declarações do presidente, de que é como se fosse cunhado, enfim, o próprio Mourão também costuma dar declarações que não agradam o presidente, vai numa outra linha, e ontem o Mourão tinha dito para uma série de interlocutores que ele não pretendia participar de nenhuma manifestação, mudou de ideia e esteve hoje ali no carro de som com o Bolsonaro. Uma coisa curiosa, Diego, que eu acho que vale pontuar desse discurso em Brasília, o presidente destacou essa questão do Conselho da República, né? E pelo que a gente tem apurado aí no Congresso, não há intenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nem do presidente da Câmara, Arthur Lira, ou pelo menos eles não foram avisados até agora sobre essa reunião que, segundo o presidente, acontecerá ou aconteceria amanhã, para reunir esse conselho, e há também uma resistência, a repercussão no Congresso, por exemplo, eu falei mais cedo com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, que chamou uma reunião extraordinária do partido para amanhã deliberar algumas possíveis reações que possam ser feitas ao discurso do presidente, e o presidente Bruno Araújo colocou também nas redes sociais ali do PSDB que o partido pode sim vir a discutir uma pressão pelos pedidos de impeachment, pelo comportamento do presidente hoje. A gente tem que ver como vão ser as reações de outros partidos, né? E também a posição aí, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente espera uma manifestação dos presidentes dos outros poderes
nesse sentido. Primeiro, se aceitariam e se aceitarão e se estarão nesse Conselho da República, e se haverá algum tipo de consequência das declarações do presidente hoje aí, que renovou as suas ameaças principalmente ao STF.